Hello, aqui é o Teacher Lennon e eu decidi fazer esse vídeo porque eu percebi que tem muitas pessoas que desistem de falar inglês, desistem de aprender por diversos motivos. E nesse vídeo a minha intenção é explicar o porquê que a maioria das vezes isso acontece e te explicar também o que você pode fazer para que você não venha desistir e seguir em frente. Ok? Let's go! Bom, eu já ouvi de várias pessoas que desistiram do inglês porque acham que a gramática é difícil ou inglês é impossível, a pessoa até diz mesmo que não nasceu para isso. E eu acho que esse tipo de dificuldade, ele até poderia talvez te parar no sentido de você se sentir um pouco frustrado, de você se sentir um pouquinho para baixo com relação a uma dificuldade de aprender uma determinada matéria, mas isso não pode fazer com que você venha desistir de aprender inglês. Mas eu não julgo quem desistiu de inglês ou quem tem esses momentos, porque eu lembro que eu mesmo já passei por isso. Eu me lembro que teve uma vez que eu estava bem no início e eu estava estudando num curso tradicional e nesse curso chegou num determinado momento que tinha uma matéria lá de gramática que eu não conseguia entender. Mesmo trazendo assim a linha de raciocínio para o português, nem em português eu conseguia entender como que eu iria aplicar aquilo. E eu me lembro que aquilo dali me marcou muito. Eu tinha aquela dificuldade de aprender e estudava, tentava fazer o máximo que eu podia e eu não conseguia aprender aquela matéria. Aquilo dali me deixou muito para baixo, muito... Eu achava que realmente se eu não conseguisse aprender aquela matéria ali, inglês não era para mim. Só que aí um amigo meu da época, ele me deu um conselho que eu segui, que foi o seguinte. Ele falou assim: Lennon, se você não entendeu essa matéria, ignora ela e continua estudando as outras coisas. Você já estudou ela, não conseguiu entender, fica tranquilo que depois, mais pra frente, você vai acabar entendendo e você vai acabar aprendendo essa matéria. E foi isso que eu fiz, eu deixei essa matéria de lado e continuei estudando as outras coisas. E eu não me lembro muito bem se foi um texto, se foi um parágrafo, eu não lembro porque já tem muito tempo. Mas eu me recordo que teve um momento que eu fui ler um texto e ali estava essa matéria dentro e eu estava conseguindo entender com uma certa tranquilidade. E ali que me deu aquele estalo de, caramba, poxa, quando eu estava tentando aprender ali mesmo, repetindo a gramática em si, eu não conseguia aprender. E do nada, entre aspas, depois de um tempo estudando não necessariamente aquilo, eu vi que eu tinha internalizado. E ali acendeu para mim uma nova forma de estudo, que tudo para que você venha aprender tem um tempo certo. Às vezes você pode talvez ter uma certa dificuldade, não estar conseguindo aprender uma matéria e de repente essa questão dessa dificuldade em si não é porque você não nasceu para o inglês, não é porque aquilo dali é muito difícil a ponto de ser impossível e você nunca vai aprender aquilo. Não. Às vezes você não tem uma base, uma estrutura naquele determinado momento para poder aprender aquela gramática. Então assim, se você se deparar com algum tipo de conteúdo que você, caramba, poxa, isso aqui é muito difícil, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender, deixa isso um pouco de lado, assim, dá sempre o seu máximo. Se você tem a certeza, a convicção de que você estudou das formas que você poderia, que você correu atrás e ainda assim aquele conteúdo não conseguiu entrar na sua cabeça de uma forma que você possa usar com tranquilidade, deixa de lado e segue em frente, não para, não desiste. Por quê? Porque mais pra frente, de uma forma natural, isso vai acabar vindo para você. É como se fosse você tentar ensinar uma raiz quadrada para uma criança que nem aprendeu a multiplicar ainda. Não é que a criança não nasceu para matemática em si, ela simplesmente não está preparada naquele momento para fazer aquele tipo de conta, mas de repente ela consegue fazer uma conta de somar e de subtrair. Tudo tem o seu timing certo, entende? Então assim, o que eu te aconselho tenha uma rotina de estudo, fica estudando da forma que você gosta, da forma que você consegue. Se deparou com alguma coisa que você teve dificuldade, busca ajuda, tenta aprender. Não conseguiu? Deixa isso um pouquinho de lado e continua seguindo. Por quê? A gente tem uma capacidade de aprender a linguagem em si de uma forma muito, muito brilhante. Eu acho fascinante quando a gente para analisar um pouco a questão da língua em si, porque eu pego, por exemplo, isso aqui, relógio.
né? Se você olha, você fala, poxa, relógio. Você de repente provavelmente não sabe qual foi a pessoa ou o momento em que você aprendeu que isso aqui é um relógio. Você simplesmente sabe. Ou seja, dentro de uma rotina, dentro de um contexto em si, você acaba aprendendo naturalmente. Nosso cérebro é fascinante, é algo assim, é muito brilhante. Você simplesmente ouvindo e praticando, tem muita coisa que através de música, através de série, que você acaba absorvendo de forma natural e você nem percebe. É aquele famoso eu sei, mas não sei explicar. É aquele momento que você aprende por estar inserido dentro de um determinado contexto, mas não necessariamente ali pegando a gramática em si. Então, assim, por isso até que eu sempre recomendo muito às pessoas a se cercar de inglês, a ouvir muita música, a assistir filme, a assistir série. Inclusive, se você não sabe como assistir série ou qual que é a melhor série para você assistir, clica aqui na tela que eu vou colocar um outro vídeo que eu fiz explicando melhor como que você pode assistir um seriado, qual que é o melhor seriado para você assistir. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, voltando ao que eu estava falando, é muito necessário você entender que a evolução ela é gradativa. Você não vai ser fluente de uma noite para o dia. Você não vai conseguir falar simplesmente assim, poxa, acordei e agora eu sou fluente. Não, é uma questão gradativa. É uma questão que você... aos poucos você vai evoluindo. Não tem como, é impossível, se você todos os dias aprender um pouquinho, daqui a um mês você está do jeito que você está hoje. Às vezes as pessoas desistem porque elas têm uma dificuldade de entender o seu progresso. Então assim, uma outra coisa que eu te aconselho para você não desistir, para te facilitar essa tua motivação de continuar entendendo e aprendendo inglês, é ter uma meta um pouco mais palpável. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu quero muito chegar no nível intermediário em inglês. Aí ela estuda, não consegue chegar no nível intermediário e ela se frustra. Mas o que seria o nível intermediário? Eu acho que é uma coisa muito abstrata. Eu quero ser avançado, eu quero ser intermediário. Isso é muito abstrato, você não consegue mensurar a tua evolução em cima desse teu objetivo. O que é mais fácil para você? Perceber que você chegou no nível intermediário ou perceber que você conseguiu estudar por dia? O que eu estou querendo dizer é que quando você tem uma meta, que você consegue enxergar ali, que você consegue ter um pouquinho mais de noção se você conseguiu ou não alcançar aquele objetivo, então se exponha, tente, não desista, comece a falar, por mais que seja pouco. O pouco a pouco você vai evoluindo, você vai melhorando. Alright? See you on the next video. Take care.